e bem-vindas a mais um episódio do podcast A Evolução Natural da Galápagos Capital. Hoje a gente vai falar como a vitória do Trump pode impactar os fundos de investimento. E para isso a gente está aqui com o nosso gestor e sócio da Galápagos Capital, Fábio Guarda. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Rê, pelo convite. É a segunda vez que eu estou aqui no podcast. Eu sou sócio-gestor responsável pela asset de líquidos aqui da Galápagos. E vamos lá falar sobre esse tema que foi bastante importante e movimentou bastante os mercados aí nesses últimos dias. Pois é, assim, se espera de fato que o Trump pode ter uma dose extra, né, de volatilidade, especialmente nesses setores mais regulados, como tecnologia, saúde e energia renovável, que foi o que a gente viu muito no primeiro mandato dele, então, teoricamente, a gente projeta isso também para o próximo, mas eu queria que você explicasse como que essa volatilidade pode impactar diretamente os fundos e quais os setores que você acha que pode ser mais afetado com ele assumindo aí no dia 1º. Acho que até antes já começa a ser afetado, né? Perfeito. A gente chegou para a eleição, né, na terça-feira com uma incerteza muito grande, né? E as pesquisas não davam um vencedor claro, também não se sabia como ia ficar a configuração das casas, e o que a gente viu foi uma surpresa muito grande, né? Então, assim, não só a vitória do Trump por uma larga margem, ganhando no voto popular, ganhando nos swing states, como a configuração de Senado republicano e de Casa, né, e de Câmara dos Deputados também republicana, um red sweep, né, uma onda vermelha, como eles dizem lá. Que é um evento raro, né? E os mercados acabam não gostando muito dessa unidade de poder, né? Os mercados gostam de um equilíbrio, né? Seja um presidente democrata com as casas republicanas, seja um presidente democrata com o Senado republicano e a Casa Democrata, né? Mas o fato é que, na minha leitura, né, o republicano tradicional americano ele é mais conservador, tanto nos costumes, quanto também na forma de conduzir, né, política, é mais fiscalista que o democrata. Então, acho que essa configuração de um presidente republicano na figura do Trump e as casas republicanas, né, as casas acho que servem de freio para conter eventuais, né, abusos que o Trump venha querer fazer. Não que eu acho que ele vá fazê-lo, mas assim, eu tenho uma tranquilidade maior. Acho que o mercado acabou tendo um pouco essa leitura, né? O resultado pós-eleição foi um resultado, né, o movimento dos mercados foi muito mais tranquilo do que o mercado que a gente podia imaginar. No final foi positivo, né, no dia seguinte. Foi positivo, né? Assim, a agenda e a pauta econômica do Trump, que ele vem, né, colocando ali na sua campanha, e é o que ele deve colocar, ele está falando muito de tarifas, né? Então, ele primeiro vai cortar o imposto geral americano, né, das empresas e vai tentar diminuir o imposto das pessoas físicas. Para fazer a compensação fiscal disso, ele está falando em tarifar produtos de fora, né? Então, essa guerra comercial, que a gente ainda não sabe como vai ser travada, né, seria em tarifas ou na expectativa de que um aumento de tarifas trouxesse o que eu particularmente estou chamando de onshoring para a economia americana. Que é uma grande briga do Trump é que o americano está exportando empregos para outros lugares no mundo e está tendo menos emprego para o americano. Ele tem de ser protecionista, ele foi isso, assim, na última vez, Exato. né? Então, quando ele fala que ele vai tarifar os produtos da China, ele falou, tarifa o produto que você faz fora e quer mandar para cá. Porém, se você quiser abrir uma fábrica aqui dentro, eu estou bastante satisfeito com você fazê-lo. E eu acho que a gente vai ter essa dinâmica nos próximos anos disso, né? Desses empurras e puxas que vão acabar acontecendo, né? Não, eu vou tarifar o seu produto. Ah, então você vem abrir uma fábrica para mim, tá bom, vou te dar uma Ele tá um pouco cota. mais flexível. Vou te dar uma cota para você exportar sem tarifa, enquanto você produz a sua fábrica aqui, constrói a sua fábrica aqui, e depois eu vou aumentando as tarifas. Eu acho que ele vai nessa toada. Eu acho que tem uma diferença muito relevante deste Trump para o Trump de 2016, né? Que eu acho que a equipe que se aglutinou ao redor dele hoje é uma equipe bastante robusta e bastante sólida, né? Seja com a presença, né, de nomes como o Elon Musk, mas ele tem ao seu redor hoje, né, o próprio Kennedy, são pessoas que têm visões fortes, visões bastante convictas, mas que são muito capazes, né? Então eu acho que isso também dá uma certa robustez e dá uma certa coesão na hora de tocar uma agenda econômica adiante, né? Então, né, a gente, né, o Trump é muito vocal com a indústria do petróleo, falou que ele, né, ele não tem grandes preocupações com a indústria, né, com a indústria verde ou de renováveis. Mais ou menos, né? No discurso de posse dele, ele fala que o Robert Kennedy tem carta branca para mexer no tudo que ele quiser, menos mexer na indústria de petróleo. Porém, ele tem sentado do lado dele um dos grandes articuladores da campanha, um dos grandes apoiadores, e que vai ter uma figura importante no governo, o Elon Musk,
que é uma pessoa que é abertamente favorável à agenda verde, né, que produz carros elétricos, que produz telhas de energia, né, para que as pessoas possam produzir a sua própria energia de forma limpa. Então acho que tem um balanço aí, tem uma, né, acho que Tem um Trump é um Trump 2.0. 2.0 que ele está muito pautado nas pessoas que estão ao redor dele. Né, a própria, né, pela primeira vez ele indica uma mulher para secretária-geral, pela primeira vez na história dos Estados Unidos que isso acontece. Foi a pessoa que cuidou da campanha dele em 2016, cuidou da campanha dele também em 2020 para alguns estados e agora cuidou da campanha dele de 2024. É muito, né, tem muito acesso, muita abertura. E é o fato assim, não, o Trump é radical, tal, não sei o que não. Ele colocou pela primeira vez na história uma mulher para tocar a Secretaria-Geral, né, da presidência. Um fato bastante relevante, bastante importante. Então, eu acho que ele é um Trump repaginado, com muito suporte ao redor dele. Né? Então, um pouco isso, assim, a resposta dos mercados de imediato, de fato, foi um pouco na direção do que os mercados esperavam, que seria o dólar um pouco mais forte. A Treasury deu um baile, porque a Treasury começou o dia, né, seguinte abrindo e depois ela cedeu. As bolsas americanas subiram e continuam suportadas. E tem trades muito específicos que acabaram andando, né, de certa forma, que foi, por exemplo, né, o urânio deve ter uma performance bastante sólida, o Bitcoin também por uma questão peculiar, dele ser vocal e falar que vai aceitar e embrace, né, o Bitcoin desde a economia americana também tem uma performance bastante O Elon boa. Musk também é super, né, a Super. favor. Então, eu acho que, né, esse framework que ele coloca, vão ter trades, obviamente, positivos, alguns trades vão perder, né, o Robert Kennedy, por exemplo, ele foi muito vocal com relação às questões de saúde americana, tanto de alimentação, medicação e cuidados. Então, o setor de health acabou sofrendo um pouco, né, as fábricas de vacina sofreram um pouco. Não acho que isso se perpetue, né? Não sei, tem muita água para rolar para ver qual vai ser a participação do Robert no FDA, né, nas agências reguladoras, mas o fato é isso, os contornos gerais foram meio que na direção que o mercado esperava, mas o mercado respondeu de uma forma bastante positiva. Assim, depois as moedas que perderam valor na abertura contra o dólar acabaram recuperando esse valor, e tem uma série de questões que a gente começa a fazer ilações que a gente não sabe como podem, né, acontecer. Então, por um lado, esse protecionismo e essa abertura, né, essa renúncia fiscal que ele faz para diminuir o imposto, fariam com que a curva americana subisse e os juros subissem, mas tem outro lado que a gente não está considerando, que assim, tudo que ele vem falando é que ele vai trazer muita eficiência ao governo. Né? Que até o Elon Musk ele deve vir ser o ministro da eficiência, Isso, né? O novo do ministério. DOGE, né, que é o Department of Government Efficiency. E se isso de fato ocorre, você pode ter uma redução sensível do gasto corrente americano com o governo em si, e essa redução ela se perpetua ao longo dos anos. Então isso contrabalanceia e principalmente contrabalanceia essa renúncia fiscal que ele faz ao diminuir o imposto das empresas. Ele traz mais eficiência para a economia. Eu acho que assim, ainda é bastante cedo para a gente cravar, né? Não, o Trump vai ser esse Trump 2016, protecionista e que vai causar mais inflação, vai ter mais atrito. Acho que não, acho que... Porque a gente também está num mundo diferente, um mundo pós-pandêmico, tem outras questões econômicas e ele vai ter que também, né, jogar Sim. conforme... Dá para ter uma avaliação, assim, inicial, acho que mais construtiva, de fato. Um Trump um pouco mais flexível, né? Bom, com possível incentivo aí ao consumo e à economia doméstica, né? Que é isso que você está falando. Então, traz para cá, abre a empresa aqui. Há também a possibilidade de aumento na taxa de juros, talvez, para conter a inflação. Qual seria o impacto desse cenário de alta de juros nesses fundos, e principalmente nos fundos de renda fixa e na alocação também de fundos de longo prazo? Como que você está vendo? Eu acho assim, se a gente vê de fato, né, uma materialização, a gente já vinha discutindo, independente da eleição, uma materialização que o juro real de equilíbrio americano deveria ser um pouco mais alto para esses próximos anos. Né, por questões idiosincráticas da economia americana, né, vai ter menos espaço para cortar, as dívidas cresceram muito, então para financiar essas dívidas você precisa de uma emissão constante com um prêmio maior, então isso dificultaria um pouco o trabalho do Fed de fazer um corte de juros e a taxa de juros, né, para patamares muito baixos, como a gente viu, mesmo pré-pandemia. Então, acho que não muda esse cenário, né? Acho que ele não traz uma taxa de equilíbrio muito maior do que a gente já vinha falando, entre, né, 3, 3,5, 3,5, 4. Acho que a gente está falando desse ballpark ali, numa taxa de juros, né, desse nível, para uma inflação de 2%, uma taxa de juros real de 2% também, 1,5 a 2%.
Então, acho que ele não muda muito esse cenário. O que acontece é, a gente tem no mundo, né, vai ter agora uma competição maior por capital e os Estados Unidos vão estar provavelmente atraindo um pouco mais desse capital. Isso vai fazer com que o juro no resto do mundo também fique um pouco mais pressionado, que as moedas tendem a se desvalorizar frente a um dólar mais forte, né? Esse é o panorama geral de todo o desenho que vinha se mostrando com o que seria a plataforma econômica que o Trump iria implementar. É, Na prática, a gente, né, teve um primeiro momento, uma primeira reação que de fato foi nessa direção, só que eu acho que agora a gente vai começar a separar o joio do trigo e diferenciar um pouco as estratégias de cada país, né? Então, acho que países que estejam mais alinhados à política econômica americana, né, que façam menos frente, tanto comercialmente quanto ideologicamente, aos Estados Unidos, vão ter algum tipo de favorecimento. Né? Países que estão menos alinhados vão ter um pouco mais de turbulência, né, na sua relação ali de ganha e perde, né, com os Estados Unidos. Então, por exemplo, acho que o grande alvo do Trump é de fato a China, né, que é o grande exportador do mundo, e o Trump E gostaria que de pegar. impacta a gente também. Gostaria de pegar. A gente é um trade bastante relativo de China, né? A gente é uma proxy de China. E quer não queira, nos últimos anos a gente está mais alinhado à China. Além de ser o nosso maior parceiro comercial, a gente está mais alinhado aos interesses macroeconômicos globais com a China, né? Pelo BRICS e todas essas coisas. Então, talvez o Brasil sofra um pouco mais de turbulência com relação a isso. Por outro lado, estamos todos na América, né? Acho que também o Trump deve ter um interesse estratégico, né, de trazer a América mais para perto dele, a América como um todo mais para perto dele. Tem candidatos óbvios ali, como o Milley, né, que está fazendo uma política reformista bastante grande. A linha do que o Trump quer fazer, né, de eficiência do Estado, de diminuição do inchaço do Estado, redução do gasto público. Então ele tem ali um parceiro direto e óbvio ali, que seria o Milley. Quanto a Argentina Ele vai vai ser. querer construir isso, porque logo depois aqui também tem eleição. Exato. Quanto isso vai ser grande, influente na economia da Argentina, ainda não sei dizer, difícil avaliar. Mas eu acho que ele também não vai queimar todas as pontes aqui com o Brasil, né? Não. Acho que não é interesse americano, né, fazer, né, queimar as pontes aqui com um grande parceiro comercial, com um potencial consumidor bastante grande. Então, eu acho que, né, não vejo, né, com pessimismo, né, a eleição dele para o Brasil. Pode ser um solavanco inicial, a gente pode sofrer um pouco mais no curto prazo, mas eu acho que eu vejo com bons olhos. Com a perspectiva de investimento para os fundos, né, de renda fixa, principalmente, né, e os multimercados que têm alocação em renda fixa, alocação internacional, acho que tem isso no panorama de fundo, né? Acho que os juros podem ficar um pouco mais altos, então o carrego das posições pode ficar um pouco melhor. Você sofre um pouco no curto prazo, sua moeda, né, desvaloriza um pouco. Acho assim que o primeiro governo do Trump tinha uma imprevisibilidade muito grande, porque ele era muito verborrágico, e as coisas que ele soltava, né, via Twitter, inclusive, Sim. acabavam causando grandes impactos no mercado. Tudo meio de sopetão, de surpresa. Posso estar errado, mas eu acho que, assim, dado o conjunto de pessoas que está ao lado dele, ao redor dele, e ele, ele não está sendo, né, um autocrata, monocrata, acho que ele está dividindo muita responsabilidade com as pessoas. Até saiu um vídeo recentemente de como ele está escrevendo os tweets, né, agora, né? Então, assim, ele vê alguma coisa que é interessante, ele divide com a equipe e a equipe acaba escrevendo os tweets dele. Acaba dando aquela amenizada. Exato. Até Então, porque teve muito fundo, até quantitativo que a gente gravou aqui, que começou muito a ler ali o sentimento dos tweets dele, do jeito que ele falava, né? A oratória e a forma que ele se expressava para tomar a decisão, porque ele era sempre muito contundente em tudo que ele falava. Então, eu acho que essa nova característica, aí vamos ver, né, como se ela se materializa, acho que tende a diminuir um pouco a volatilidade do que vai ser divulgado a cá e a colar pelo um tweet ou como uma comunicação. Então, acho que assim, vai ter um plano de governo, vai ter um norte a seguir. Eu acho que eles vão ser bastante firmes, né, em seguir esse norte, né? Assim, tem pessoas a mais que estão se integrando à equipe agora, que já falaram, né, que vão se integrar à equipe nova-americana, né? Eu acho que hoje ele anunciou que vai fazer parte também de um governo de transição, e vai ter uma figura no governo. Então, ele está se cercando de gente muito capacitada, que tem uma visão que, obviamente, né, não é antagônica ao que ele acredita, né? Então, mas é mais suave, né? Mais pro centro, Parcimoniosa na forma de fazer e tocar. Então, assim, eu acho que não tem grande mudança, de fato, na gestão dos produtos que a gente faz hoje aqui no Brasil, seja os que têm posição só localmente, também para os que têm posição offshore.
tem, obviamente, esses temáticos, né? Então, por exemplo, o Russell, que é um índice americano, que é o de economia local, né? Vamos dizer, o de economia tradicional americano, acabou performando super bem. Vinha performando super mal nos últimos anos, perdendo espaço, né, para a indústria de .com, as digitais e AI, e acabou performando super bem porque essa redução de imposto vai fazer com que o americano gaste mais dinheiro nos Estados Unidos mesmo. Então, ele teve essa performance. Então, a gente vai ter outros ativos, vai observar uma outra gama de ativos performando um pouco melhor, vão ter alguns ativos que vão, né, ter uma performance um pouco pior, mas aí faz parte do nosso trabalho de gestão ficar investigando cotidianamente o cenário, né, vendo como o cenário se desenrola e tomando essas posições, tomando esses riscos. Eu até quero puxar agora para o investidor, né? O investidor, final de ano, tá olhando ali suas carteiras, já montando seu orçamento para 2025 e olhando seu portfólio. O que que ele deve ficar atento, né, diante do cenário, né, que está se traçando aí com o Trump entrando? E até no Brasil, né? Acho que assim, para o investidor local aqui, né, quem está concentrado aqui no Brasil, não deveria ter sido um tema eleição, mas acabou sendo, né, porque a gente está à espera de um pacote fiscal do governo. E esperou justamente a eleição acontecer para poder Assim, entrar. não deveríamos ter esperado a eleição, mas se colocou esse tema e a gente esperou a eleição. Então, a gente está na véspera de uma divulgação do pacote fiscal, acho que esse é o primeiro ponto que se tem que ter, né, de atenção. Assim, os mercados aqui localmente pioraram sensivelmente mais do que os mercados emergentes paralelos a nós. Assim, a performance real foi pior, performance Porque a gente tem a nossa própria guerra, né? do peso mexicano e das outras moedas na América Latina, por conta dessa história. Assim, a gente precisa de um ajuste fiscal para que o arcabouço fiscal proposto por esse governo seja crível e seja, de fato, implementado ali em 2025. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar aqui no Brasil, localmente, idiosincraticamente, é o nosso pacote fiscal. Olhar lá fora, eu acho que assim, tem que esperar esse governo de transição, ver as equipes serem montadas, quem vai fazer parte da equipe econômica, né, do Trump. Ele já disse que o Powell fica no Banco Central, né, no Fed, então já ótimo, né, é uma boa indicação de continuidade de política monetária, sem intervenção. O Powell, ontem a gente teve reunião do FONC, e o Powell foi perguntado, né, sobre essas questões, ele falou que o mandato dele dura e ele vai continuar no mandato, né, o Trump querendo ou não, ele continua no mandato, mas já que o Trump falou que ele fica, então não tem atrito, acho que é bem mais tranquilo. Então, assim, perceber quem vai ser essa equipe econômica, qual que é o body language, né, da equipe econômica, o que vai ser implementado primeiro, da onde vão vir, né, as implementações de tarifa, aonde vão vir primeiro os cortes de impostos, que indústrias vão se beneficiar primeiro desses cortes de impostos e como elas vão se beneficiar. A trajetória fiscal dos Estados Unidos também vai ser uma preocupação, então tem que se olhar, né, se, né, a dívida que hoje é a maior da história, como ela vai ser rolada, como a gente vai fazer essa transição, né, de diminuir o imposto no curto prazo para tentar arrecadar mais com uma atividade econômica maior, tentar gastar menos com um governo mais eficiente e como essa conta vai fechar ao longo dos anos. Deixar um dinheiro em caixa para oportunidades. Acho que sim, né? Ter um pouco de bala na agulha ali. Até entender esse cenário. Exato. E aí tem cases que sim, são muito específicos, né? Que aí acho que poucos investidores têm o traquejo e a voluntariedade de acabar explorando esses universos. Então, por exemplo, as posições de urânio, né? Então, independente, né, do governo do Trump, tem várias empresas de inteligência artificial que estão pensando em montar as suas próprias micro-usinas nucleares nos Estados Unidos. Então, vai aumentar a demanda por esse minério. Então, é um trade que já andou bastante, mas deve continuar demandado, né? A mudança regulatória da indústria de cripto nos Estados Unidos pode atrair mais capital. A gente já teve uma mudança muito relevante no começo do ano, foi a abertura dos ETFs, né, de Bitcoin. Outros podem seguir, e existe um plano de uma senadora de ter uma reserva de Bitcoin no Tesouro Americano. Se isso for acontecer, acho que é uma mudança bastante importante no ecossistema específico aí de criptomoeda, que a gente ainda não oferece aos nossos clientes, mas acho que é algo que pouca gente opera, mas é algo que vai começar a entrar na pauta e entrar na agenda, né? Europa pode ser, né, um bloco que sai um pouco fragilizado, né, tanto pelas decisões políticas da Europa quanto por essa, assim, ser um bloco que no curto prazo vai ter uma atividade maior, vai atrair mais capital, né, que são os Estados Unidos por conta dessas políticas do Trump. Então, macro, global,
Hoje acho que é o mundo voltando, de fato, as atenções para os Estados Unidos e uma atividade dos Estados Unidos mais forte vis-à-vis o resto do mundo. Legal, acho que é isso. Obrigada, Fábio. Acho que os investidores vão conseguir minimamente ficarem atentos e talvez fazer seus ajustes nos seus portfólios, né? De repente diminui um pouco da China, fica de olho no caixa para os Estados Unidos. E também tem essa tensão, né? A China, por exemplo, ela, né, já vem no passado aqui nos últimos meses com uma série de pacotes de estímulo que deram uma certa atração à economia chinesa maior do que ela vinha. Agora, ela teria expectativa de soltar o pacote na semana passada, no final da semana, e está guardando isso muito provavelmente para a espera das decisões de tarifas que o Trump vai impor. Mas eu acho que ela vai fazer o contraponto. Então, assim, não é um trade óbvio que as commodities vinculadas à China Vão cair, né? vão performar mal. Não, porque acho que a China também tem espaço para fazer o contraponto e nessa, né, batalha comercial fazer valer um pouco também o seu tamanho e a sua potência. Uma coisa que a gente não comentou aqui ainda, Rebeca, é que assim, acho que a tensão geopolítica que a gente viu né, observando no mundo, acho que ela tende a diminuir e fluir, né? Acho que o Trump tem uma postura menos intervencionista na política externa americana, né? Acho que o Trump ele é bem americocêntrico, né? Então ele acha que não tem que ter envolvimento na Ucrânia, não tem que ter envolvimento grande americano, né, em Israel, apesar de ser um parceiro muito grande de Israel. Eu acho que ele põe panos quentes nesses conflitos. A gente já teve algumas sinalizações, né, do Putin disponível a conversar, né, para abrir negociações com o Trump, de alguns Um pouco grupos cada um com seus terroristas, problemas, de né? alguns grupos terroristas dizendo que aceitam cessar-fogo ali no Oriente Médio. Então isso eu acho que é positivo, muito positivo no mundo, né? Porque a gente tira um pouco de pressão geopolítica geral, da mesa. E aí o outro conflito potencial que se tinha e que se imaginava, né, algum tempo atrás, que era eventualmente Taiwan e China entrarem num conflito sobre a posse de Taiwan de fato, acho que isso sai da mesa. Eu acho que não vai ter essa discussão. A China não vai querer ter esse intervencionismo, porque eu acho que o Trump é mais apaziguador nesse quesito. Posso estar errado, mas acho que é melhor para o mundo como um todo essa política menos intervencionista no geopolítico do Trump. Legal. Bom, obrigada, Fábio, mais uma vez. Eu que agradeço a presença aqui mais uma vez. Obrigado. Obrigada. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. A gente se vê tanto no YouTube quanto no Spotify. Até lá.